Olá, o Trajetória já está no ar. Hoje damos início a uma série de programas para os novos parlamentares que passarão a integrar o Legislativo da capital neste ano de 2023. Diplomados suplentes na última eleição municipal, os parlamentares passam a ocupar, na Câmara Municipal, as cadeiras dos vereadores eleitos para a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. O nosso primeiro convidado é o vereador Giovanni Culau, do PCdoB, que passará a ter um mandato coletivo. Com 28 anos e formado em Ciências Sociais, Giovanni, em 2020, obteve 3.691 votos. Por muito pouco, ele não conseguiu a titularidade. Porém, de lá para cá, ele assumiu a vereança diversas vezes. Vereador, seja muito bem-vindo ao Trajetórias, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado, Gilberto, a ti, a toda a TV Câmara. Muito feliz de estar aqui, tendo essa troca contigo. Perfeito. Vereador, como que a política surgiu na sua vida? Como é que foi essa caminhada até chegar à Câmara Municipal? Acho que é um bom começo. Essa semana mesmo a gente estava retomando esses episódios, né? Eu ainda no ensino médio participei de um concurso de redações sobre políticas públicas para a juventude no contexto das eleições do governo do estado de 2010, se não me engano. E eu fui o vencedor na categoria ensino médio. A partir disso, dei uma entrevista, saímos no jornal e a partir disso eu fui procurado por uma série de organizações de juventude e uma delas a União da Juventude Socialista, uma organização que eu passei a dedicar a minha militância, né? E aí passei a construir o Grêmio Estudantil na minha escola, fui da União Nacional dos Estudantes. Então toda a minha trajetória, minha militância, às vezes a gente pensa a política só em quem está aqui na Câmara, mas na verdade há muito mais gente fazendo a luta, fazendo política nos movimentos sociais, e foi assim que eu me engajei e fez esse caminho que hoje eu tivesse coletivamente no primeiro mandato coletivo aqui, prestes a assumir o mandato de vereador em Porto Alegre. Vereador, como tu falaste, é um mandato coletivo. Os co-vereadores é o Ayrton Silva, a Tássia Amorim, a Vivian Aires e a Fabiola Loguércio. Como é que surgiu a ideia de formar esse coletivo para disputar a eleição e qual que foi a principal diferença na campanha, enfim, depois de eleito, inclusive, das vezes que o senhor assumiu a suplência aqui na Câmara? Eu acho que essa é uma pergunta também que traz várias questões, né? Eu, com 24 anos, eu fui candidato a deputado federal, na eleição que inclusive elegeu Bolsonaro, né? E nós saímos daquela eleição, eu tive a maior votação entre os jovens candidatos de esquerda naquela eleição, mas decididos a seguir na luta para enfrentar o bolsonarismo, na nossa opinião, enfrentar o fascismo, inclusive, né? E nós enfrentamos a eleição de 2020 dedicados a construir em Porto Alegre um território livre do fascismo, mas nós queríamos apresentar para a cidade algo que fosse diferente daquilo que é tradicionalmente apresentado na política, né? Nós acreditamos numa política mais representativa, mais democrática, mais capaz de se aproximar das pessoas. Então nós também tomamos a decisão aí, por sugestão e também provocação da Manuela, que era a nossa candidata a prefeita, encaramos esse desafio de construir a primeira candidatura coletiva da história da nossa cidade, né? E nós, talvez também diferente das candidaturas tradicionais, nós antes de definir quem seriam os representantes, quem seriam os co-candidatos naquele momento, nós lançamos primeiro o movimento que deu origem à nossa candidatura, então lançamos o movimento coletivo, um movimento que organizou um conjunto de pessoas na cidade dispostas a travar a mesma luta que nós, e na véspera da eleição aí tomamos a decisão de quem seriam as nossas representações, lá naquele momento nossos co-candidatos, agora prestes nós todos, né, a virarmos co-vereadores, e também assumir, né, nesse processo todo o desafio de nos representar, né, representando a luta dos LGBTs na cidade e sendo porta-voz dessa coletividade toda. E eu acho que a grande diferença é entender o tamanho do nosso desafio em comparação às vezes que a gente assumiu na suplência da vereadora Bruna ou da vereadora Dayana, né? Nós temos 2 anos para desbolsonarizar Porto Alegre. Nós derrotamos Bolsonaro na última eleição presidencial e agora a gente entende que vai enfrentar o mandato na titularidade com o desafio de seguir essa luta desbolsonarizando Porto Alegre. Vereador, a gente sabe que o parlamento municipal, assim como todos os parlamentos, independente do nível estadual, federal, ele representa os diversos segmentos da sociedade. Tem pessoas de direita, esquerda, o senhor é mais alinhado às pautas da esquerda. Como é que o senhor pretende dialogar com parlamentares, colegas vereadores que pensam tão diferente do senhor?
Qual que vai ser a sua estratégia? Eu, na verdade, sou marxista, né? Assim como todo mundo que compõe comigo esse mandato coletivo. E ser marxista não significa, em hipótese alguma, uma dificuldade de dialogar com o diferente. Eu e o Movimento Coletivo, inclusive, fomos autores de um projeto de lei que trata sobre a saúde mental da juventude na nossa cidade, que é um grande problema que nós entendemos hoje enfrentado pela juventude e agravado com a pandemia. E esse projeto de lei que nós propusemos, nós recebemos o apoio e a coautoria de um conjunto de outros parlamentares que não são de esquerda como nós. Então nós acreditamos e nós temos uma preocupação bastante grande, né, em estabelecer um ambiente democrático na Câmara de Porto Alegre. Nós achamos que o bolsonarismo, enquanto movimento político, né, tem como característica a violência como método, e como método também na política. E isso muitas vezes impediu com que esse espaço e tantos outros parlamentos no Brasil tenha tido dificuldade do debate amplo e democrático, né? Nós, por sermos de esquerda, temos um compromisso por princípio com a democracia, né? Então a gente tem bastante tranquilidade de encarar esse desafio e lidar com a pluralidade dessa casa. E nós esperamos e vamos reivindicar que a nossa diversidade, que a nossa pluralidade também seja respeitada. Porque nós somos um coletivo de jovens, o mandato mais jovem aqui da casa, composto por mulheres, negros e negras, LGBTs, que são um retrato do povo. Então a gente está empolgado, na verdade, com esse desafio que tu me pergunta. Vereador, entre as diversas pautas que o senhor atua, que o senhor pretende trazer aqui para o Legislativo, a educação talvez seja uma das mais fortes. Qual panorama tu faz da educação atualmente aqui no município de Porto Alegre e o que precisa ser feito, enfim, para melhorar de fato essa área aqui para os porto-alegrenses? Gilberto, eu e o Movimento Coletivo, nós queremos fazer um debate com a cidade desde já de balanço do Plano Municipal de Educação. Nós estamos chegando na finalização do prazo de execução do plano e eu acho que nós nos distanciamos de construir Porto Alegre como uma capital da educação. Eu acho que hoje nós enfrentamos uma realidade em que o direito à educação é negado a amplas parcelas da sociedade e também da juventude. E isso vai da creche ao ensino superior. São milhares as vagas que faltam para a educação infantil na nossa cidade. E a vereadora Bruna, que nós vamos suceder, teve um mandato que teve essa bandeira como uma bandeira prioritária, o direito à vaga na creche, né? Mas nós também estamos falando de uma cidade com quase 30 mil analfabetos, que estão concentrados nas regiões de extrema pobreza da nossa cidade. Esse é um tema que a gente precisa enfrentar. E nos últimos anos, as gestões municipais foram no sentido contrário a enfrentar esses problemas. Tu pega, por exemplo, a situação da educação de jovens e adultos, né? Ao invés da gente ampliar o acesso, nós concentramos ele na região central da cidade, prejudicando que a gente enfrentasse, né, a defasagem educacional, também o tema do analfabetismo na nossa cidade. Então, da educação infantil ao ensino superior, nós temos que enfrentar essa questão que é garantir o direito à educação da juventude e da cidade como um todo, né? E nós queremos ocupar esse lugar político, enfrentar esse debate na cidade, inclusive vamos ser integrantes da Comissão de Educação aqui na Câmara. E a gente precisa aproveitar o patrimônio que é as duas grandes universidades que a gente tem, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que sofreu muito no governo federal de Bolsonaro nos últimos anos, mas também a PUC, a própria UFSPA, né? Uma universidade de referência em saúde. Então esse é um momento, uma das principais coisas que o Movimento Coletivo aprendeu com a pandemia é renovar a nossa convicção da importância dos serviços públicos, da educação pública, da saúde pública, e nós vamos fazer essa defesa intensamente aqui na Câmara nos próximos 2 anos. Giovanni, uma outra pauta que está bem presente na tua atuação política são os direitos das pessoas LGBTQIA+. Como é que essa pauta entrou na tua vida e qual que é a importância dela para os teus eleitores? A importância para mim, para o movimento coletivo e para os nossos eleitores, na verdade eu acho que ela é comum, né? Nós estamos falando aqui do direito à nossa existência, né? A nossa existência, ela é negada nos espaços de poder, então a gente estar aqui, eu serei o único vereador gay dessa casa, né? Então, chegar aqui é um ato de transgressão, de ocupar um lugar que nos é negado, né? E nós sofremos intensamente com a negação de um conjunto de direitos, né? Tu vê, por exemplo, a população trans, ela tem negado o seu acesso à educação, para voltar no nosso tema anterior, e também de acesso ao mercado de trabalho. Então, nós queremos falar do nosso direito a existir e de viver com cidadania. Então, com acesso à educação, à saúde, ao emprego. E aqui em Porto Alegre nós já fomos vanguarda de políticas para a população LGBT e nós retrocedemos nos últimos anos.
eu e a Dayana, que foi eleita deputada federal, e vai ser a primeira deputada sapatão da história do Rio Grande do Sul, né? Nós desarquivamos um projeto de lei aqui dessa casa que cria o Conselho Municipal da População LGBTQIA+, e que também regra uma lei que Porto Alegre tem e que não cumpre, que é de punição, né, aos estabelecimentos comerciais que promovem atos discriminatórios. Então é nesse sentido que a gente pretende atuar, de assegurar o nosso direito de existir com dignidade, e para isso a gente tem que ter acesso à nossa cidadania. E para que isso seja possível, nós precisamos que a legislação que exista, ela seja respeitada, seja cumprida, e que a gente possa ter um Conselho Municipal LGBT para fiscalizar e formular mais políticas públicas para a gente. Vereador, o senhor já tem em mente algum projeto de lei, alguma proposição que seja a primeira após o senhor assumir de forma definitiva a ser apresentada? Tu sabe que a gente já tem um conjunto de projetos de lei aqui na casa, né? O primeiro deles foi, inclusive, um que proíbe homenagem a torturadores, a violadores dos direitos humanos em ruas e equipamentos públicos da nossa cidade. Esse projeto de lei que nós apresentamos, ele surgiu de espaços abertos do movimento coletivo, onde nós definimos as nossas propostas, né? E eu digo isso porque hoje, quando a gente pensa que nós somos um mandato coletivo, não é só porque existem 5 co-vereadores que representam diferentes pautas na cidade. É porque nós queremos ter um mandato aberto para a participação coletiva da cidade, na Câmara e na política. E hoje, o debate que nós fazemos dentro do movimento coletivo tem 2 prioridades para esse nosso início, né, desse mandato já na titularidade aqui na Câmara. Um primeiro diz respeito a uma proposta, um projeto de resolução, né, para que a Câmara reconheça a existência dessa nossa coletividade e a gente abra caminho para que os co-vereadores do nosso mandato coletivo possam atuar nas comissões da casa, nas frentes parlamentares, estarem junto comigo no plenário e também terem atuação nas audiências públicas. Isso tem a ver, Gilberto, com o nosso compromisso de transformar radicalmente a política e a forma de representação política na nossa cidade. Então nós vamos materializar isso num projeto de resolução, né, que altera o funcionamento da Câmara, reconhecendo os co-vereadores, reconhecendo essa coletividade. Mas um outro tema, muito rapidamente, que nós queremos encarar desde o início, é o tema da vida da juventude. Hoje, a juventude tem sido violada. A juventude negra, em especial, é vítima de um genocídio. E nós queremos aqui, não quero dar um spoiler maior, mas a gente quer começar também apresentando uma proposição, uma ação legislativa em torno da vida da juventude. Esse é um compromisso bastante importante do nosso mandato. Vereador, o senhor é natural de Porto Alegre. Qual que é a coisa na cidade que o senhor mais gosta e qual que é a que mais te aflige, que poderia melhorar? Para quem me conhece, vai reforçar isso. Eu sou um apaixonado por Porto Alegre, um apaixonado pela nossa orla e pelo nosso pôr do sol, que para mim é um dos mais bonitos do mundo. Eu ainda não conheci o mundo inteiro, talvez nunca conheça, mas eu sou muito apaixonado pela nossa orla e pelo nosso pôr do sol. E qualquer pessoa que ama Porto Alegre, eu acho que se indigna, e esse é o sentimento que eu tenho com as nossas injustiças, porque nós não somos uma cidade só. Primeira vez que a gente assumiu o mandato aqui na Câmara, da tribuna nós falamos, né? Nós temos mais de uma Porto Alegre. Nós temos uma Porto Alegre que tem limpeza urbana e uma Porto Alegre que não tem coleta de lixo. Uma Porto Alegre que tem direito a acessar a orla e uma Porto Alegre que não tem direito a espaços de cultura, de lazer, né? Então, essas profundas desigualdades que marcam a nossa cidade me indignam e me entristecem, e eu sonho bastante em ter uma cidade melhor para todos, uma cidade boa para todos. Eu acho que hoje ela é um privilégio de uma parte só da cidade. Vereador, o senhor nasceu e cresceu na zona sul de Porto Alegre, já residiu, inclusive, no bairro Ponta Grossa, que é um bairro bem distante aqui da região central e que passa por diversas dificuldades. Que tu acha que a zona sul precisa, o extremo sul da capital, de emergencial, as primeiras medidas que devem ser feitas para realmente atender aquela população? Seria o transporte, seria levar serviços de saúde? O que mais preocupa a população que mora lá? Sabe, Gilberto, a primeira fase da minha infância foi na Vila Funil, na Camaquã, e depois eu fui para o extremo sul da cidade, né? Então, Restinga e região lá da Ponta Grossa, como tu disse. E nós estamos falando de uma região da cidade que sofre com a ausência do Estado.
Então é difícil até hierarquizar o que é mais importante, né? Nós estamos falando de uma população que vive com dificuldade de acesso ao transporte público, então uma precarização muito grande do transporte. Essa pode ser uma realidade de toda a cidade, mas para quem vive no extremo, isso impacta de uma forma ainda mais profunda. Então o transporte é uma questão, né? Mas nós estamos falando da necessidade de regularização fundiária, uma região da cidade que sofre muito com esse problema. Nós estamos falando, no meu caso, que vem da Ponta Grossa, que sofre muito com as enchentes, com os alagamentos. Então nós temos toda uma discussão sobre a macrodrenagem daquela região para enfrentar, para discutir. Então, assim, acabei de comentar, no meu bairro, a única praça que tem foi uma praça que os moradores, inclusive eu e a minha família, ajudaram a construir. Então nós estamos falando de uma região que não tem acesso a lazer, ao esporte. Então nós estamos falando de um conjunto de ausências que torna até difícil, né, dizer e hierarquizar qual é a mais importante. Eu diria que, acima de tudo, a gente precisa enfrentar o abandono que o extremo sul vive e convive. Certo. Vereador, vamos deixar um pouquinho o Giovanni político de lado e falar um pouco sobre o Giovanni cidadão, filho, irmão. Como é que é o Giovanni em casa? A tua família te apoia nessa caminhada política? Como é que foi quando tu decidiu ingressar nesse rumo? Então, atuar na política, ser um militante da luta social, porque eu acho que eu sou mais isso, né? Um militante da luta social. Hoje estou parlamentar, mas eu sou, acima de tudo, um militante, né? Ao contrário do que muita gente pode pensar, é uma decisão difícil. Tu abre mão de muita coisa, né? Tu abre, muitas vezes, mão da tua vida profissional, da dedicação que tu gostaria de ter para tua vida acadêmica. Eu demorei, por exemplo, mais tempo para me formar do que eu gostaria, né? E muitas vezes a gente abre mão também de ter um convívio mais permanente com a nossa própria família. Pra gente não tem domingo, não tem feriado, né? Então, de modo geral, a minha família também convive com essa vontade de me ter mais perto, né? Às vezes é difícil compreender, mas eu acho que a minha família tem, acima de tudo, um orgulho bastante grande, né? Meus pais são semi-analfabetos, vindos do interior, então acho que eles nunca imaginaram que o filho deles, né, ia ocupar esse lugar que eu e o movimento coletivo vamos ocupar definitivamente a partir de 1º de fevereiro. Então, sou apaixonado pela minha mãe, Dona Rita, tia Rita, que me conhece, também conhece a minha mãe, né? Eu acho que ela vai estar aqui com a gente no dia 1º de fevereiro. Eu acho que eles morrem de orgulho aí das lutas que a gente tem construído. Vereador, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para os eleitores, enfim, quem votou, quem não votou no senhor. O que a população de Porto Alegre pode esperar da tua atuação parlamentar a partir do mês de fevereiro? Eu acho que, acima de tudo, renovar esse compromisso que nós assumimos lá em 2020 de travar uma luta para transformar radicalmente a representação política em Porto Alegre, transformar a política da nossa cidade. E, na verdade, quando tu provoca esse sentido de mensagem, que a gente possa renovar a nossa disposição de luta, por um lado, e, por outro, a esperança de que a luta vale a pena e que a gente pode, nós que comemoramos há poucos meses atrás a vitória do Lula, nós podemos derrotar Melo nas eleições de 2024. Esse é um desafio que a gente encara como bastante importante, do nosso mandato coletivo. Nós fazemos parte dessa luta para recuperar e reconectar Porto Alegre com a sua tradição. Aproveitando, vereador, que tu comentaste um ponto da política nacional, enfim, após o novo governo Lula, o que tu acha que é de mais importante, mais necessário para Porto Alegre, enfim, as relações entre os entes federativos, município, estado, União? O que tu acha que o vereador aqui na Câmara Municipal pode fazer para trazer recursos, trazer coisas boas lá de Brasília aqui para a cidade de Porto Alegre? Eu acho que tem muita coisa, mas eu quero optar por responder essa pergunta do meu lugar, que é o lugar de alguém do PCdoB. Nós temos o desafio nesse desafio maior de reconstruir o Brasil, liderar o Ministério de Ciência e Tecnologia. Porto Alegre tem uma vocação para a educação, para a ciência, para a tecnologia, para a inovação. Nós acabamos de anunciar, por exemplo, a interrupção da liquidação do CEITEC, né? Então, como que nós, do nosso lugar, militantes do PCdoB, podemos contribuir para essa reconstrução do Brasil a partir de Porto Alegre? Eu acho que impulsionando o desenvolvimento da nossa cidade, numa aposta muito grande na educação, na ciência e na tecnologia. Acho que é um pouco disso. Inclusive, uma das vereadoras que deixa
a vereança e passa a assumir o mandato em outra esfera, é a vereadora Dayana Santos. No Congresso, a vereadora Bruna. Na Assembleia, como é que vai ser a tua relação com essas parlamentares que tiveram um destaque nesses 2 anos, inclusive formaram a primeira bancada negra da Câmara? Como é que tu pretende dialogar com elas? Não, um trabalho completamente integrado, né? Acho que quando penso no mandato, na mandata da Dayana, nós vamos ter uma atuação muito próxima nas lutas LGBTs da nossa cidade. Ela foi a primeira vereadora sapatão da história, eu vou ser o único vereador gay aqui no parlamento, né? Nós juntos, com todo esse mandato coletivo, com os movimentos sociais da cidade, travar a luta contra o preconceito aqui em Porto Alegre. E a Bruna, assim como eu comentava no início, eu sou militante da União da Juventude Socialista. Esse é o mesmo lugar também de formação da agora deputada Bruna. Então a nossa relação é muito próxima, construir junto com ela o mandato popular nesses últimos 2 anos dela aqui na Câmara, e o nosso trabalho vai ser conjunto, não só com elas, mas também com a Abigail, que é a minha colega de bancada aqui do PCdoB, assume também o mandato junto com a gente do movimento coletivo. Nós temos um desafio grande, porque vamos liderar a bancada do PCdoB aqui na Câmara e vamos construir essa liderança, unificando esses 4 mandatos como 4 mandatos a serviço das lutas da cidade. Perfeito. Bom, vereador, o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo à TV Câmara e volte mais vezes. Muito obrigado. Sempre que o convite chegar, vamos priorizar, vamos estar aqui com vocês. Agradecimento total à Câmara de Porto Alegre. Perfeito. O Trajetórias de hoje fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana. Para rever esse e outros programas, acesse as nossas redes sociais e o canal da TV Câmara Porto Alegre no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.